Graça e paz, Cidade Mafia. Ih, não comeu hoje não. Graça e paz, Cidade Mafia. Você deixou uma reservinha de glória aí? Deus é bom. Eu tenho uma palavra, uma pequena palavra de Deus também para os nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 a seguir. Aleluia. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas, repita isso, lâmpadas. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Olhe para pelo menos 3 pessoas e diga: não vai haver morte. Fale forte, diga: não vai haver morte. É vida. Essa é a última e terceira viagem de Paulo. Ele estava voltando, na verdade, para Jerusalém. Paulo faz 3 viagens, as 3 viagens sempre foram debaixo de pedrada, chicote, enfim, dessa forma. No capítulo 19, o texto vai dizer que Paulo está na Ásia. Ele prega aos Efésios, implanta uma igreja. Paulo fica em Éfeso 2 anos, quantos anos? Até que um dia, um cara por nome de Demétrio sai na rua, gritando, desesperado, porque está tomando prejuízo no seu comércio. Depois de 2 anos com a igreja em Éfeso, ninguém quer mais saber da deusa Diana, ou da entidade Diana que era adorada naquela região. Esse Demétrio, era ele que confeccionava as imagens, era ele que confeccionava os pingentes, as pulseiras. E depois que a igreja foi implantada em Éfeso, ninguém quis mais comprar patuá nenhum e nem comprar imagem na mão de Demétrio. Levante a sua mão. É porque todas as vezes que o evangelho chega, aquilo que não presta perde crédito. Todas as vezes que o evangelho chega, as trevas têm que tomar prejuízo. Tem alguém aí comigo? Depois de 2 anos a igreja produzindo e as trevas perdendo, Paulo é expulso de Éfeso. Ele faz uma pequena confraternização, abraça os discípulos e ele vai embora. Diga: Paulo foi embora. E ele começa a visitar diversos lugares que ele já havia implantado igrejas. Por exemplo, ele vai para Macedônia, depois ele vai para a Grécia. Depois na Grécia ele passa 3 meses. E depois ele decide ir para a Síria. Só que ele recebe a notícia dizendo que haviam preparado uma armadilha para ele. Ele volta novamente para Macedônia e decide ficar na cidade de Troade. E é justamente nessa cidade onde ele plantou essa igreja. Quando ele teve uma revelação há 10 anos atrás, a visão de um varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele implantou uma igreja lá há 10 anos atrás. E agora Paulo chega nessa mesma cidade e aquele obreiro que ele deixou lá está produzindo frutos. E Paulo: bom, estou em casa, implantei a igreja 10 anos atrás, o obreiro está bem, a igreja está bem, já sei o que eu vou fazer. Eu vou celebrar uma santa ceia. Que dia? Num dia de domingo. Paulo estava apressado, pois no outro dia ele pretendia viajar. Geralmente quando a gente vai viajar no dia seguinte, a gente geralmente termina o culto mais cedo, faz tudo para descansar, para encurtar a conversa, para dar tempo de descansar, para viajar. Paulo é diferente, vai viajar no outro dia cedo. E o texto vai dizer que Paulo está pregando e aproveitando para entregar tudo de instrução e exortação para aquela igreja. E é nesse cenáculo geralmente era um local de evento, que era construído às vezes no primeiro andar, no segundo e às vezes no terceiro andar. Esse aqui é no terceiro andar. Paulo está pregando a palavra, já passa de meia-noite. Quem está pregando não é um pregador qualquer, não, é Paulo. Só que mesmo sendo um dos maiores pregadores, teve alguém que entrou dentro do cenáculo e não quis ficar no meio da comunhão e decidiu ficar na janela. O texto vai dizer que nesse ambiente estava muito iluminado, havia muitas lâmpadas. Diga: lâmpadas.
Fale forte, lâmpadas. Por que está escrito aqui que havia lâmpada e que estava iluminado a casa? É porque cada um, pastor, trazia a sua lamparina de casa. Era uma lâmpada tipo aquela do Aladim, mas não saía nenhum gênio não, tá? De barro, dentro tinha óleo e tinha um pavio que fumegava com fogo aceso. Cada um trazia de casa a sua, se tu não der glória eu paro agora. Cada um trazia de casa a sua lamparina, iluminando o seu caminho. E todos que estavam naquele cenáculo chegou com a sua lâmpada. Levanta a mão. É porque é aqui que as lâmpadas se juntam. É aqui que o azeite se junta. É aqui que o azeite se reúne. É aqui que o fogo pega. O Tiago trouxe a lâmpada dele, o Everlon trouxe o azeite dele, o pastor Isaías também trouxe a lâmpada dele, você também trouxe a sua. E quando tudo isso se junta num ambiente só, é comunhão, é fogo, é graça, é Deus presente, é cura, é milagre, é palavra. Quem está comigo abre a boca e dá glória. Olha para mim. Só que alguém estava incomodado com a luz, incomodado com a fumaça, incomodado com o fogo e decidiu ficar em um local privilegiado. Diga janela. Por que janela é privilegiado local? Porque na janela você consegue contemplar o que está lá fora e o que está cá dentro. Eu estar sentado na janela. É pecado cochilar no culto, irmão? Sim ou não? Não, não é. Eu já cochilei. Às vezes você está cansado e cochila. E aqui eu preciso elogiar Eutico. Sabe por quê? Porque Eutico está cansado, mas está na igreja. Levanta a mão, por favor. Eutico está até na janela, mas está na igreja. Está com um olho dentro, um olho fora, mas está na igreja. Coração está meio dividido, mas está na igreja. Então deixa ele, deixa ela. Mesmo na janela, é melhor ela cochilando na janela, mas perto da palavra, que daqui a pouquinho a graça alcança ela, alcança ele, e ele pode receber um grande milagre. O jovem cochilou e caiu da janela. O problema é que você cai para onde o seu coração mais está inclinado. Ele não caiu para o lado de dentro, caiu para o lado de fora. Todas as pessoas que estão mais inclinadas para fora do que para dentro acabam caindo. Cuidado. E se cair, não cai do lado de dentro, cai para o lado de fora. Só que Paulo aqui é um exemplo de liderança extraordinário. Pergunte por quê? Entra na festa, por quê? Porque Paulo está pregando um sermão, está celebrando a Santa Ceia. E ele percebe que um jovem, um garoto, cerca de 13, 14, no máximo 15 anos, cai da janela. O texto vai dizer que o garoto morre do lado de fora. Paulo, na hora, interrompe o sermão para a Santa Ceia. O texto vai dizer que Paulo desce, se inclina e abraça. Repete comigo: desce, se inclina e abraça. Me permita, pastor Isaías, eu me lembro que certa feita estávamos numa consagração de obreiro, estava tendo uma Santa Ceia de obreiro. De repente alguém no altar caiu aqui. O pastor Isaías na hora parou o sermão, parou a ceia, desceu, se inclinou, abraçou, pegou o garoto no colo, colocou no carro. Levanta a mão, sabe por quê? Porque o meu líder e o teu líder entende que maior do que a palavra que está sendo pregada é uma alma que caiu. Maior do que o sermão que ele está pregando é aquele que está morto, precisando de um abraço. Deus está mandando dizer para alguém: o abraço que aquece o frio da morte espiritual está aqui nessa igreja. Se sinta abraçado agora. Se sinta abraçado agora. Se sinta abraçado agora. Fique de pé. Chorebaia, Chuquimaia, Suquimanto, Calabaraia, Sou. O poder do abraço. Olha pra cá. Olha o que o abraço gera. O hormônio da ocitocina no organismo do indivíduo. Isso já foi comprovado cientificamente, que a ocitocina, quem está comigo diga amém. O que é ocitocina, Moreno? Ocitocina é o hormônio do amor. Diga: o hormônio do amor. É o que a mulher gera quando ela está gestante, quando ela está amamentando. Aquela conexão da mulher que está amamentando com o bebê, você fica olhando: meu Deus, que vibe é essa? Que o menino olha para a mãe olha para o bebê. É isso, é o hormônio do amor. Ocitocina é o hormônio do amor. Isso, presta atenção, olhe para mim. Diminui a ansiedade. Diga: de glória, diga: diminui a ansiedade. Prega comigo: diminui a ansiedade.
melhora o humor, diminui o estresse. Por que diminui o estresse? Diminui o estresse porque o nível de cortisol no sangue ajuda a controlar o estresse, reduz a inflamação. E o cortisol que controla o nível do açúcar para ficar constante no sangue. Prega comigo. Se o cortisol aumentar, aumenta o açúcar, aumenta o peso, perde a massa muscular, diminui o testosterona. A ciência diz que o abraço diminui a pressão arterial do coração. Um abraço gera mais proteção numa criança do que qualquer coisa que você disser para ela. Por exemplo, a minha filha Ana Maria é atípica. Quando ela entra em crise, nada é capaz de acalmá-la. Somente o abraço, somente o abraço. Pelo amor de Deus, o texto vai dizer que Paulo desceu, se inclinou e abraçou. Depois de uma palavra dessa, se eu fosse você, eu não deixava de abraçar alguém agora. Abrace alguém, abrace alguém, abrace, porque você não é um pé de espinho, você não nasceu para estar só. O obreiro Oséias está só. Júnior, abraça Oséias, abraça ele. Alguém está dizendo: pregador, eu não gosto de abraço. Eu vou abraçar a si mesmo. Eu não gosto de ser amado, eu vou te amar a si mesmo. Eu não gosto de ninguém perto de mim. Você vai ter que suportar agora o amor da igreja. Receba a ressurreição através desse abraço. É um abraço que cura, é um abraço que restaura, é um abraço que renova, é um abraço que consola. O Deus de Israel está mandando dizer para alguém: eu não sei se você estava na janela, eu não sei se você estava dentro, ou está se sentindo atraída por alguma janela, ou se já caiu. Deus está dizendo: não importa. Se caiu, eu levanto. Se morreu, eu ressuscito. Está desanimada, eu animo. Recebe o abraço, recebe o abraço, recebe o abraço que gera vida. Aleluia, aleluia.